porque é o que está sendo ministrado. Abri, e eis que eu respiro, pronto, já li, cumpri a minha meta de hoje. Ou então eu tenho uma meta de ler até o final do ano toda a palavra. Só que você acaba de ler e a pergunta é: o que que você entendeu? Então, se for para fazer desse jeito, se não for para ter o entendimento, né? O meditar nessa palavra no decorrer da semana, no decorrer do dia. Então, quando nós verdadeiramente se colocamos à disposição para fazer isso, nós temos sim a batalha espiritual, né? E eu confesso que eu tô tendo essa batalha. Porque se eu não estou indo trabalhar, se eu estou de férias, eu tinha que ter muito mais tempo para leitura, muito mais tempo para oração. E por dia, os dias passam e você fala assim: eu li, eu orei. Então, ler a palavra do Senhor e orar é sim uma batalha espiritual, que nós temos que vencer dia a dia. Nós precisamos ter disciplina. Estava agora mesmo conversando com a irmã Silvana, e estávamos falando de alimentação. E aí eu falei para ela a dificuldade que eu tenho em relação ao chocolate. Eu tenho muita dificuldade. E isso falta o quê da minha parte? Disciplina, né? Porque por mais difícil que seja, nós sabemos que é possível vencer. A gente sabe que é possível mudar hábitos alimentares, iniciar a prática de esporte, né? Falando de esporte, por exemplo, tem o pessoal da igreja que anda de bicicleta. Sempre andaram de bicicleta? Não que eu saiba. Então, se começou e está dando certo, é porque é possível. Só que nós precisamos iniciar e sermos constantes. Abre para mim Romanos 12, 12. A necessidade de ser constante, e o Senhor, na sua multiforme sabedoria, já nos deixou na palavra, nas escrituras. Porque se fosse algo tão simples de fazer, não precisaria estar escrito que alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Por que eu preciso perseverar? Justamente porque não é algo tão simples. E por que batalha espiritual? Porque quando nós iniciamos esse processo de oração, quando nós iniciamos nesse processo de intercessão, os céus se abrem. As coisas acontecem. Os milagres vêm. E o inimigo não quer que isso aconteça. Então, não precisa orar, ele diz. Ah, para que você vai orar? Né? Colossenses 4, 2. Já vamos pegar duas referências. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, em Romanos e Colossenses, nós vemos que nós precisamos perseverar na oração. Então, não é algo que o nosso corpo físico, a nossa matéria, é algo que a gente goste de fazer, né? Só que nós precisamos perseverar na oração. E aí eu tenho uma pergunta. Quem aqui essa semana precisou tomar alguma decisão? Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá levantando. E aí, falando de perseverar na oração, da importância que isso também é uma batalha espiritual que nós temos que vencer, que eu tenho que vencer, né? Porque é aquela oração da comida, Pai, abençoa o arroz em nome do feijão. Por vezes nós fazemos isso e o que eu estou aqui dizendo não é uma questão de tempo cronos. Ai, eu fiquei 40 minutos orando.
olha, eu fiquei 1h20. Não. A intenção não é o tempo cronos, o tempo relógio. É o teu momento na presença no Senhor, com sinceridade de coração, né? E aí, por que que eu perguntei de tomada de decisão? Tem um vídeo que nós vamos passar hoje de manhã, é um vídeo curto, viralizou, talvez alguns de vocês já tenham visto, né? E o Senhor, ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso, que ele permite que a ciência descubra coisas que a palavra do Senhor já nos ensina, que a palavra do Senhor já nos orienta, né? E aí, às vezes, quando nós temos que tomar uma decisão, existe um segredo na tomada de decisão. E aí é onde nós vamos descobrir por meio desse vídeo. Tá ok aí, Bruno, para a gente assistir? Então, eu quero que vocês prestem atenção e a gente fala um pouquinho sobre ele depois. Você conhece esse lugar? Você que um dia queimou, você que um dia foi um apaixonado, você sabe aonde encontrar o amor que você precisa, você sabe aonde encontrar a paz que você precisa, você sabe, você encontra nele a cura que você precisa. Já vai, calma, fica em oração. Batalha espiritual. Gente, mas é tremendo esse vídeo, né? No sentido realmente de conhecimento. Quanto o Senhor, né? Quanto, assim, quando nós tomamos ciência do nosso corpo, do nosso organismo, e o quanto o Senhor nos fez perfeitos, né? E o quanto é realmente estar na presença dele. Recentemente, eu recebi um convite da nossa irmã Ana para estar falando com o pessoal da Saev, né? Ela fez o convite, eu falei, pede lá para a secretária, tal, liberou. E aí nós vamos falar sobre o quê? Sobre a importância, né, da espiritualidade também na saúde mental. O quanto os estudos dizem, o quão é importante a gente ter uma conexão. É claro que os estudos não vão dizer exatamente estar com Deus, eles acreditam num ser, né? Mas nós conhecemos quem é esse Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, amém? Ok? Depois a gente pula aí o anúncio, gente. 5 a 10 E aí quilos de vai. gordura de uma forma mais saudável. Aí, ó. Mais Sem saudável, deixar de tudo é comer o que saudável. gosta, ficando ainda mais feliz. Com o programa Receitas para Secar, isto é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e, de repente, eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha Com que oração. bênção, rapaz. Rapaz, Fantástico. Então, né? eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor.
Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, então, né? Rapaz, aqui o eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu estou te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. Amém? Gente, olha como nosso Senhor é perfeito. Maravilhoso, né? Então, ele fala, olha, eu não estou aqui nem falando de religião. Estou falando de ciência, né? O fluxo sanguíneo que vem no nosso lobo pré-frontal, que é onde tem a tomada de decisões, aumenta. E Deus, ele é tão perfeito que quando ele fala assim, então, se eu orar muito vai aumentar? Não, existe um limite. É aquilo que o Senhor colocou que é o necessário. Porém, a oração de forma contínua, né, aumenta esse músculo, vamos assim chamar, ele é trabalhado. É aquilo que ele falou. Então, quem malha tem mais força no braço, né? Quem pedala tem mais força na perna. E quem ora tem mais força no cérebro, amém? Glória a Deus, Deus é fiel, não é? E que nós possamos, o que eu possa, vencer realmente a batalha espiritual do dia a dia, de orar e ler a palavra do Senhor, para que possamos ter ainda mais sabedoria, amém? Se coloca de pé, vamos exercitar aí, vamos encher o nosso lobo pré-frontal aí, fazer o fluxo de sangue, amém? E depois, quando nós formos fazer a divisão das salas, hoje os adolescentes vão ficar conosco no templo, tá bom? E aí as crianças poderão subir depois. Pai amado, eu te dou graças por esse momento, por essa manhã, por essa oportunidade de aprender ainda mais de ti. O quão perfeito tu és, o quão maravilhoso e o quanto o Senhor, Pai, nos preparou, Senhor, para o dia a dia estar na tua presença. Que possamos realmente, Senhor, fazer uso dessa chave, Senhor, fazer uso da oração,
fazer uso, Pai, da palavra. Abra o nosso entendimento, abre, Senhor, os nossos ouvidos agora, que possamos, Senhor, em gratidão a Ti nessa manhã. Abençoa o Teu filho, Pai, que vai trazer a palavra, vai ministrar mais um estudo, Senhor, porque nós acreditamos que Tu és fiel, Tu és poderoso, Senhor. Fale ao coração de cada um. Abra o nosso entendimento, Pai. Abençoa os professores que estarão ministrando com as crianças, os encha de sabedoria, didática, criatividade, discernimento. Faz a Tua obra, Senhor, nesta igreja, em nome de Jesus. Amém.